O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, estamos iniciando mais um Jornal em Foque. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua presença. A gente sempre agradecendo aí os nossos convidados, sempre trazendo conteúdos de qualidade aqui no Jornal em Foque. Jornal em Foque, mais de 4 anos no ar de forma ininterrupta. E você pode nos acompanhar pelo nosso Facebook, facebook.com/jornalbocnews, nosso canal no YouTube, youtube.com/bocnewstv. Também pode nos acompanhar pelas demais redes sociais. Lembrando, reprise, 5 horas da tarde na TV com Santos, canal 8 Vivo, canal 11 Net Claro, 45 da VPWay e no mesmo horário, 5 horas da tarde, Rádio Santos FM, 92,5 MHz, mais uma possibilidade de você acompanhar o Jornal em Foque, sempre trazendo conteúdos de qualidade. E é claro, vamos falar muito sobre financiamento de imóvel, saber aí as mudanças também, a nova proposta aí do Minha Casa Minha Vida, o que isso pode contribuir e ajudar a você que sonha em ter o seu imóvel, a sua casa própria. Aí uma boa oportunidade. Quem vai esclarecer muito sobre esse e outros assuntos, o nosso convidado de hoje, que é o superintendente regional da Caixa, o João Vitor Matheus Siqueira, é o nosso convidado de hoje. João Vitor, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Fernando, obrigado aí pelo espaço, né, da gente estar tirando todas as dúvidas aí do financiamento habitacional e outros assuntos que a Caixa promove aí na região. Nossa região aqui vai desde Bertioga até o Vale do Ribeira, então a gente tem 32 municípios vinculados aqui na nossa região da Baixada Santista, aí dentro da Caixa Econômica. Exatamente, aí desafios enormes nesse sentido, né, João? Até pegando esse gancho, que foi lançado agora, semana passada, muito recentemente, a questão da nova fase aí do Minha Casa Minha Vida. Na prática, para as pessoas entenderem, já tinha a fase 1, agora a fase 2. O que isso muda efetivamente, até de acordo com o perfil também de boa parte da população aqui que vive nessa área, especialmente Baixada Santista e Vale do Ribeira. O que muda, até para as pessoas entenderem, porque isso é uma coisa muito recente nesse sentido, né? O que vai mudar, o que pode facilitar aí a vida das pessoas que moram de aluguel, muitas delas, e às vezes, pelo valor que pagam de aluguel, podem até ter a possibilidade de adquirir um imóvel. Como é que vai funcionar essa nova etapa aí do Minha Casa Minha Vida? Maravilha. A Caixa ela é o banco da habitação, então tem um histórico todo, quase 70% do mercado de financiamento habitacional. O Minha Casa Minha Vida também é um programa que vem de anos, e esse Minha Casa Minha Vida faixa 4, que está sendo chamado, ele vem principalmente para a inclusão da classe média. Então, as rendas aí familiar, né? Então, soma marido e esposa, ou se for uma renda só da mulher ou só do homem, ela pode chegar até de 8.600 até 12 mil reais, e os imóveis aí até 500 mil reais, né? Então, isso vai ter uma inclusão maior de pessoas para o financiamento habitacional, com uma taxa reduzida aí de uma taxa de 10%. O financiamento, só para esclarecer, ele tem na tabela SAC, né, que é aquela onde você tem amortização constante. Então, basicamente, você vai pegar o valor do financiamento, vai financiar 240 mil, 240 meses, R$1.000 por mês, ele é o que amortiza do seu contrato. Na tabela Price, ele é um prazo maior, de até 420 meses, mas você primeiro paga um pouco mais os juros e a amortização ela é menor. Então, cada um tem que fazer a sua simulação, o seu planejamento, se vai utilizar ou não o FGTS, se tem uma entrada para dar, e aí ele vê o que é melhor. Os gerentes, obviamente, que eles fazem essa orientação, eles fazem essa consultoria, e no Minha Casa Minha Vida faixa 4, para imóvel novo, você financia até 80% do imóvel, e se for usado, até 60% do imóvel. 60% para usados e 80% para novos, né? Isso. E aí dentro desse, por isso que eu volto a dizer, dentro do perfil, né? Aqui a Baixada Santista tem um perfil característico, até porque essa proposta atinge basicamente mais imóveis do sul, sudeste, né? E aqui o litoral, a gente sabe que também o imóvel, uma cidade como Santos, por exemplo, a gente sabe que não é fácil, né? Você tem aí uma
o preço do metro quadrado é um preço significativo na média. Como é que imóveis novos até 500 mil, claro, você consegue, mas um volume menor. Tem algum olhar específico aqui? Como que vocês pretendem atingir aí essa massa, que é um público de classe média, mas assim, vocês obviamente já devem ter avaliado quais são as cidades com maior potencial, quais são as que têm menos, como é que vai funcionar e qual é a expectativa que vocês têm também, especificamente a partir dessa faixa, que é a faixa 4 que você falou, a expectativa nesse sentido. Porque a faixa 1 a gente sabe que é muito difícil, faixa 2 também é complicado, pelas características. O preço do imóvel aqui é um preço que a gente sabe, é oferta e procura, não existe milagre, né? Então, como é que vocês avaliam aí em termos de impacto que isso pode trazer, já que está trazendo nessa questão de 60% para imóveis usados e 80% para imóveis novos? Para você ter uma ideia, em 2024, de Minha Casa Minha Vida, a gente financiou quase 1 bilhão aqui na região. 1 bilhão na região. 4.904 unidades, né? Isso contando todas as faixas. O Faixa 1, a gente vem fazendo um trabalho junto a cada prefeitura que está na nossa região, inclusive para a gente incentivar, né, porque o terreno tem doação normalmente, as prefeituras têm um incentivo, a gente trabalha junto com o CDHU no Casa Paulista, então ele complementa esse valor para chegar na unidade, até porque Santos é o segundo pior solo. Sim, em relação a... Temos isso também. Então você tem que fazer uma fundação bem robusta ali para ter ali a sustentação dos prédios. Então tem muito uma conversa individual com cada prefeitura, né? Muitos construtores estão se interessando mais pelo Minha Casa Minha Vida, porque tem novos modelos construtivos, né? Então eles fazem placas pré-moldadas, então a gente fez algumas inaugurações aí de entregas, né, em alguns municípios. A gente teve bastante cadastro do Minha Casa Minha Vida, tanto que na quinta-feira a gente vai assinar os novos Minha Casa Minha Vida que foram selecionados e que a gente vai, então, dos municípios abaixo de 50 mil habitantes, aqui Apiaí, Cajati, Iguape, Ilha Comprida, Itaoca a gente assinou 25, Itariri, Jacupiranga também assinamos, Pedro de Toledo, Itapiraí. Então a gente tem aí uma demanda grande também de faixa 1. Quando você pergunta em relação ao faixa 4, é justamente isso. A gente tem, obviamente, em Santos, mas tem um crescimento da própria Praia Grande, né, que já tem uma evolução constante. São Vicente, Guarujá. Então a gente conversa com as prefeituras, principalmente em relação ao plano diretor local e com as construtoras de capacidade produtiva de entregar um produto, obviamente, com qualidade, adequado, mas que se enquadre nesse valor. Então busque outras regiões onde o terreno seja mais viável, né? E hoje em dia também as metragens são um pouco menores do que antigamente. Então, de acordo com a metragem, ele consegue enquadrar nesse valor para ele ter uma venda mais acelerada, né, de um produto que se enquadra. Então, assim, tem oportunidade e com certeza as construtoras vão cada vez mais buscar reduzir custo para chegar no valor, porque o Minha Casa Minha Vida ele ajuda nisso, né? Ele dá um preço referencial onde as construtoras se ajustam muitas vezes para chegar nesse valor e ter uma venda mais rápida, não ficar com o imóvel parado e uma série de coisas. Então, vocês identificam, obviamente as construtoras procuram a Caixa nesse sentido, a gente percebe até empresas tradicionais criando outras empresas só para atender demandas do Minha Casa da Minha Vida. Cito o exemplo de um empreendimento que vai ser lançado ali na Rodrigues Alves, ali esquina com a Campos Melo, né, que ali também tem a placa lá, Minha Casa Minha Vida também, que é uma área que até então não se imaginava aí nesse sentido. É mais ou menos essa ideia, porque em Santos você tem opções talvez mais para a Zona Noroeste, algumas opções, e agora começa aqui essa região do Macuco, né, região da Vila Nova, aí opções nesse sentido. O caminho é esse que você avalia, no caso de Santos, e assim, São Vicente, Praia Grande, pela experiência que você tem tido e especificamente pelo olhar que vocês estão recebendo das demandas das construtoras. O que elas mais perguntam, mais buscam para atingir, obviamente, a faixa que é, obviamente, para atender essa demanda desse público, volto a dizer, um público com unidades menores, né? Alguns podem até questionar, os mais saudosistas, falar apartamento de 40 metros quadrados, né? Tem gente que não gosta, mas aí são públicos com demandas diferentes.
Como é que vocês têm lidado? Quais são as demandas que os construtores têm feitos aí, as adequações que vocês têm identificado nesse aspecto? Você sabe, Fernando, que eu morei em Brasília há 6 anos. Eu fiquei num apartamento de 27 metros quadrados durante 5 anos. Obviamente que eu não tinha família junto. Mas o que acontece? Mesmo que teve um crescimento exponencial aqui na habitação da Baixada Santista, principalmente Praia Grande e Santos, né? Guarujá, algumas questões, São Vicente, a gente conversa muito com o construtor, porque muito construtor também não financiava a própria obra, ele usava dinheiro próprio. Então a Caixa hoje ela faz uma avaliação, que é conhecida como GERIC, né? Tem gente que acha que é até um certificado, mas é uma avaliação da construtora dentro da Caixa, para a gente também oferecer um produto adequado para que a construtora use o dinheiro do banco a seu favor. Isso faz com que ela consiga captar melhor outros terrenos, consiga fazer melhores parcerias, e a Caixa financia essa obra para a construtora. Então, de acordo com... Então, isso que a gente explica... Isso para qualquer tipo de obra, não necessariamente só para Minha Casa Minha Vida. Qualquer tipo de obra. Tanto você vê até de alto padrão também, a placa da Caixa, por exemplo. Médio, alto padrão, a gente vem fazendo essa conversa com as construtoras para apresentar esse produto. A gente, inclusive, a Caixa lançou um produto novo, que é o Retrofit, né? Então, a gente consegue financiar, inclusive, imóveis que... Por algum ponto a gente fez o primeiro do Brasil em Cubatão, que foi o Edifício Castro, lá em Cubatão. Ah, o Edifício Castro. Então, tradicional. Era um imóvel que a prefeitura estava há muito tempo, né, em Cubatão. A prefeitura fez toda a documentação, uma construtora se habilitou e a prefeitura destinou metade para moradias das pessoas da prefeitura e metade para a fila ali do cadastro habitacional. Então, cada cidade tem uma peculiaridade, seja de lei, seja de valor de terreno, ou seja de oportunidade. Mas o que a gente mais fala para o construtor, para ser mais objetivo, é isso. Como que a gente viabiliza esse tipo de empreendimento na região? Então a gente vai fazer um estudo de engenharia, ele faz um projeto, de repente mudou a lei municipal, ele consegue construir mais andares, a gente passa a clareza da metragem, né? Quando é uma metragem menor também, já tem uma demanda que ele tem uma aceleração nas vendas. Então isso vai ajudar. E as prefeituras que a gente conversa, principalmente Santos, está muito interessada em revitalizar o centro de Santos. Então com isso, com certeza vão vir alguns benefícios, a gente faz avaliação junto, tem reuniões sempre para isso. Com certeza a gente vai conseguir achar empreendimentos que se enquadrem nesse valor aí do Minha Casa Minha Vida faixa 4. Exatamente. Você falou exatamente dos retrofits. A gente entra no caso de Santos, o próprio secretário Adriano Leocádio, um abraço para ele, que esteve participando ontem do Jornal em Foque, falou justamente isso, né, dessa ideia, porque você tem o centro histórico e já começam aí alguns retrofits, inclusive um está sendo construído, uma parceria com a Unifesp para atender alunos, né, acho que não sei se a Caixa está, aí entra no CDHU também, CDHU, né, mas um retrofit onde era o antigo Ambesp, há muito tempo atrás ali, para estudantes universitários, esse é o foco, mas vai ter um ali também, está na fase final, se não me engano, ali no José Bonifácio, na Praça José Bonifácio. Tem outros empreendimentos também, atrás da prefeitura também, um retrofit nesse sentido. É uma demanda aqui, quantos retrofits a Caixa está diretamente envolvida e se concentram hoje, na atualidade, só em Santos, ou outras cidades também têm isso? Eu falo Santos porque é uma novidade que está ocorrendo, porque, volto a dizer, né, você tem a parte histórica da cidade, e que você tem as suas limitações, mas tem muitos imóveis que estão abandonados aí, e obviamente é uma saída interessante, e o próprio secretário, o próprio prefeito já falou isso aqui também, de mais pessoas terem que morar no centro. À medida que você tem uma demanda no centro, você tem padarias, você tem outros comércios que começam a funcionar nesse sentido. De que maneira aí a Caixa tem contribuído também para essa geração, a criação dos retrofits nesse sentido hoje? Como é um projeto recente, o que a gente vem contribuindo hoje é explicando como é que funciona o produto, porque ele financia uma parte tem uma maior, modalidade diferente de outros financiamentos? Na verdade, quando o construtor se interessa e tem toda a documentação ok em relação ao retrofit, que é o grande dificultador, a gente consegue liberar para o construtor 50% do valor imediato, do valor do terreno, mais o valor da obra. Então,
ele tem um valor maior de 40% em relação à avaliação. Por quê? Porque cada projeto de retrofit é um único. Não consegue fazer um modelo padrão. Cada um, se for terreno livre, você pode fazer 10 projetos iguais. A retrofit não. Vai ter que ver o nível da construção, o vício, o lugar que está, o que ela consegue... E são imóveis que já existem, né? Você tem que adequar esses imóveis. Para quem não entende, é isso. O retrofit é um imóvel que geralmente era um imóvel comercial que vai se transformar em comercial, né? E habitacional, aí, né? Habitacional, desculpe. Isso. Habitacional, e você tem que fazer as adequações. Banheiro, enfim. A gente tem um prédio da Caixa, né, que é do Fundo de Pensão dos Empregados da Caixa, que ele ficava ali na General Câmara, ele está lá e é um prédio que está sendo vendido. Hoje, se um construtor se interessasse em fazer uma avaliação daquele prédio, ele poderia virar um retrofit. E isso, na Dom Pedro? Esse imóvel é na Dom Pedro? É que na General Câmara, ali bem próximo à prefeitura, que ficava ali outros bancos e tudo mais. Então hoje você tem um incentivo da Prefeitura de Santos, principalmente, né, que você vai ter o Casa Paulista, que é do CDHU, do Governo do Estado, você vai ter o Casa Santista, que é da Prefeitura de Santos, e isso vai ajudar muito o servidor público, porque o servidor público não recebe FGTS. Então muitas vezes ele não tem aquele valor de entrada. Então é nesse enquadramento que a gente precisa chegar, como chegou lá em Cubatão, incentivar mais construtores a conhecer o produto, saber que a Caixa financia isso, então muitas vezes ele vai ter uma condição muito mais favorável para entrar em projetos que ele nunca entrou. Para ele falar assim, não conheço, não vou entrar. Então acho que é esses produtos novos que vão incentivando a revitalização do centro, que é uma pauta que a Prefeitura tem valorizado bastante e que a Caixa espera contribuir cada vez mais com isso. Exatamente. Temos até, no caso do Valongo, aquele empreendimento que vai ser construído no Valongo, a Caixa também não? A Caixa está em avaliação. Em avaliação. São 1.080 unidades, algo em torno disso. E aí vai ter uma espécie de mini shopping, podemos dizer assim, com mais de 60 lojas embaixo. Inclusive, um dos responsáveis esteve aqui participando do Jornal em Foque, falando justamente isso. O próprio secretário falou isso, que ali vai dar um boom ali enorme naquela região do Valongo, né? Que aí se a Caixa, que ainda eu acho que oficialmente ainda as vendas não começaram, né? Ainda não. Mas há uma expectativa muito grande, uma demanda interessante, porque obviamente são imóveis menores, mas ali é uma área que vai passar por uma grande transformação. E passa por essa transformação também um outro tópico, né? Também, né, João Vitor, que foi o anúncio aí da Petrobras com a presença aí, descoberta de um novo boom aí de quantidade de petróleo, aí uma distância de mais ou menos 250 quilômetros aqui de Santos, como se fosse daqui a Piracicaba, por exemplo. A gente já teve a história do pré-sal, eu acho que você não estava aqui em Santos, no metade do século da década passada, mais ou menos 2005, há quase 20 anos, e houve um boom aqui, né, expectativa. E obviamente cria-se essa nova expectativa porque a qualidade desse petróleo é muito boa. Só que aí você tem também os efeitos colaterais, né? Porque o preço do imóvel vai lá para cima também nesse sentido. Muita gente comprou naquela época e se deu mal nesse sentido também. Então vamos aguardar. E o Valongo, onde está em frente à torre da Petrobras, que eram para ser 3, só construíram uma, o Valongo obviamente é a bola da vez aí com a mudança do terminal de passageiros, né? Todo o STS-10, enfim, é uma questão a médio prazo. No caso vocês já estão sendo prospectados por outras construtoras, especialmente naquela área do Valongo, que às vezes era um patinho feio e pode se transformar na bola da vez aí nesse sentido. A Caixa está sendo outros construtores ali nesse sentido? Existe todo um estudo, até porque a nossa região aqui ela está sendo bem prestigiada, né? Saindo aí o túnel Santos Guarujá também já muda a dinâmica, né? E até reforçando, com essa questão do Minha Casa Minha Vida faixa 4, as construtoras podem até rever dentro do valor estabelecido, rever projetos para se enquadrar nisso e acelerar. Porque mesmo que seja uma demanda habitacional grande, quando você tem empreendimentos com maior volume de unidades, você tem que acelerar essas vendas. Então, a estratégia de cada construtora é muito, muito particular. Sim. O que a gente sempre reforça é que existe o subsídio da prefeitura, o interesse de revitalização do centro, então a gente conversa muito com a própria prefeitura, né, com todos os secretários e o próprio prefeito, até o presidente da Caixa esteve aqui em Santos, né, para que a gente fale tudo que tem de oportunidade e a construtora, dentro do seu perfil, ela comece a buscar novas oportunidades que ela não vislumbrava antes. Então,
esse do retrofit mesmo é uma delas. A questão com a expansão do centro, com o benefício que a Prefeitura e o CDHU trazem para o financiamento nas áreas centrais. Então isso vai, obviamente, trazendo novos investidores, né, de melhorias aqui. E o túnel Santos Guarujá, acredito que quando sair o edital, mas com certeza já deve ter construtores aí que estão prospectando imóveis que vão ser viáveis, né, dentro desse processo. Eu acho que muita gente espera o edital, né, para ver onde efetivamente vai passar, onde que vai ser o modelo construtivo, o que vai impactar na região, mas com certeza vai ser um volume. E é uma oportunidade que muitas vezes a pessoa não compra para morar, ela compra para investir. Então ela compra, investe, né? Santos tem uma demanda muito grande de aluguéis também, né? Então isso vai melhorando as áreas, os bairros e trazendo novos investidores para a cidade. E Santos, é verdade que Santos é uma das cidades que mais poupa no Brasil, é isso mesmo? Em termos proporcionais, de poupança mesmo, gente que tem dinheiro na poupança ainda. Pela Caixa aí é uma das cidades assim. Pelos dados aqui, o PIB per capita ele é uma coisa, um dos maiores, né? Nível europeu, né? É porque tem uma questão que as pessoas escolhem morar aqui, né? Pela região, pela qualidade de vida, pelo modelo de cidade, né? Então, você vê que na própria Praia Grande hoje, o volume de moradores, de prédios também, expandiu demais, né? E você vê toda uma revitalização, tem gente chamando aí de Miami brasileira, então isso vai trazendo também uma divulgação positiva para a região, e a pessoa vê, ó, eu nasci em São Bernardo, hoje moro em Santos, então eu vejo que tem uma diferença de qualidade de vida, de cidade basicamente toda plana, já se adaptou, tudo funciona. Vai então, lá na aqui praia. não é muito difícil de adaptar, né? Então é mais tranquilo. Já pede cará. Já pede pão de cará. Pão de cará, já está acostumado com pão de cará. A média, né? Não pão francês. João Vitor, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltaremos já no segundo bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no segundo bloco do Jornal em Foque de hoje, trazendo como convidado o superintendente regional da Caixa, cuida aqui da Baixada Santista, Vale do Ribeira também, o João Vitor Matheus Siqueira, que já está plenamente adaptado, já vai na padaria, já pede pão de cará, já pede a média, né? Não o pão francês, o pãozinho doce, enfim, né, João Vitor? Até torce para o Santos também, não? São Paulo. São Paulino também aqui, mas daqui a pouco, até porque, falando dessas obras, é claro, a gente tem, como você falou no bloco anterior, a Baixada Santista vive um momento ímpar nesse sentido, né? A gente tem o futuro túnel Santos-Guarujá, vamos esperar aí nesse sentido, a gente tem as mudanças no Porto, né? No Porto também. O aeroporto do Guarujá. O aeroporto do Guarujá, a gente tem a expansão do VLT também, que atinge a segunda fase. Enfim,
está pronta, só faltam os detalhes, só Deus sabe quando que vai sair, vai começar a funcionar a segunda fase. Temos, obviamente, a terceira fase na área continental de São Vicente. Passamos, obviamente, com a expectativa, o próprio prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão, bate muito nessa tecla, a importância de expandir o VLT para Praia Grande, e a gente diz Praia Grande envolve todo o litoral sul, que tem uma das maiores taxas de crescimento também, né, em termos comparativos, sem esquecer Bertioga também, que tem uma taxa de crescimento muito interessante. Dentro do cenário que a gente tem aqui da região metropolitana, o Vale do Ribeira tem uma outra característica, até porque você falou cidades com 50 mil habitantes. Hoje, na Baixada Santista, não teríamos nenhuma cidade que se encaixe nesse aspecto. Como é que tem sido aí, como que vocês veem aí, a Caixa vem como um todo, não só na área da construção, mas na área também das pessoas físicas também, essa expansão aí da Caixa aqui pela região, aqui nesse sentido, né, de atendimento. E uma época que ocorreram várias e várias unidades da Caixa unidades físicas de agências bancárias foram inauguradas, né? E obviamente isso tem tudo em decorrência também da demanda nesse aspecto. Como é que vocês avaliam hoje o cenário da Caixa aqui, especialmente na Baixada Santista e, claro, no Vale do Ribeira também? A gente avalia como uma grande oportunidade, principalmente porque a gente tem a Caixa desde os pagamentos do Bolsa Família, do Pé de Meia, que é sim, novo serviço, inclusive, que é para incentivar as pessoas, os alunos a frequentarem as escolas. A gente paga o INSS, então a gente paga todos os programas do governo federal na Caixa. E inclusive, né, a gente convida sempre a que as pessoas tenham a biometria, né, para ter mais segurança, para usar o aplicativo do Caixa Tem, use a biometria para que tenha mais segurança aí nas suas transações. No financiamento habitacional, a gente ano a ano bate recorde de financiamento habitacional aqui na região. A gente tem também para as micro e pequenas empresas todo um atendimento em cada agência da Caixa, né? E a gente tem um programa do governo federal que é o Procred. O Procred ele ajuda principalmente nesse capital de giro, que você tem carência, você tem uma taxa reduzida. Se a sócia for mulher, ela consegue um valor ainda maior, então isso desenvolve aí também a liderança, o empreendedorismo feminino. E a gente busca e tem todo o portfólio de produtos que um banco comercial tem. Então a gente tem a maquininha, tem seguro de vida, consórcio, previdência, capitalização, cartão de crédito. Então a gente tem todos os produtos. Então a gente vê como uma grande oportunidade. Obviamente que o cliente hoje ele busca cada vez mais o WhatsApp para resolver suas demandas. Sim. Então a Caixa vem se especializando também no modelo digital, onde isso você vai ter um relacionamento mais próximo com o cliente. Ele pode ser atendido dentro da casa dele, do trabalho, ou da onde ele estiver, se estiver viajando, estiver distante. Então a gente já tem esse atendimento digital também. E acho que esse é um movimento natural, mas a gente ainda consta aí com 44 unidades físicas na região como um todo, aqui, para que o cliente, quando tem uma dúvida, principalmente, a gente falou do financiamento habitacional, mas surgem diversas dúvidas, né? O que é tabela price, o que é tabela saque, quando e como eu posso usar o meu fundo de garantia, quais são, o que eu vou ter que pagar, tem que pagar o imposto do imóvel, tem que pagar a tarifa do banco, qual que é a minha taxa de juros, como que eu faço para amortizar, né, esse imóvel de uma forma mais rápida, porque cada um tem um planejamento. Então, tudo isso é importante, às vezes, ir numa agência, tirar todas as dúvidas, né? Pelo WhatsApp também é possível, mas às vezes aquele atendimento onde faz a simulação junto com você, deixa detalhado para não restar dúvida, e a pessoa, às vezes pelo ímpeto, né, vai e fecha com o corretor, né, aquela ansiedade, mas depois ela não tem o seu financiamento aprovado na sua totalidade, o que ela esperava que fosse possível. Então a gente sempre convida a ir na agência da Caixa e os empreendedores também para conhecer esse tipo de linha de crédito, que ele com certeza vai pagar mais barato, ele vai ter um fôlego ali, ou dentro da sua estratégia de veraneio, ele vai financiar, ou quem já vai industrializar, já começa a fazer agora um capital de giro, então da Páscoa, então ele já vai começar a fazer um planejamento dentro da sua empresa, para que ele lá, depois ele faça as suas vendas, né, de forma exponencial, e aí ele administra a gestão do seu negócio. Então, a gente vê como muito favorável esse crescimento do aeroporto, do túnel, das próprias incentivos municipais que a gente tem, das aberturas que os prefeitos nos dão. Então a gente tem o PAC, né,
PAC é o Programa do Governo de Aceleração do Crescimento, e a gente tem também alguns contratos que a gente assinou. Deixa eu achar aqui. São valores expressivos, né? Inclusive o presidente Lula teve aqui recentemente, tem os institutos federais, a gente tem a obra do próprio túnel, né, João Vitor, que é a maior obra, né, feita dentro do PAC, né, 6 bilhões, 50% do governo federal, 50% do governo do estado, né, enfim. E você tem um outro dado também, que aí aqui a gente tem também uma participação, e aí no atual governo, com a volta do SPU também, né. Isso, tem o escritório do SPU aqui, né, nesse sentido, e tem um papel importante também, especialmente para atender a questão da construção civil para baixa renda, que é outro desafio, encontrar terrenos, especialmente para a população de baixa renda, ainda mais aqui, eu volto a dizer, uma área como Santos, por exemplo, que você tem uma carência de terrenos também. Né? Então, nesse sentido, a gente reúne sempre com todos esses players todos, secretaria, SPU, CDHU, com todos os agentes aí que são possíveis para transformar os projetos em realidade. Né? Então, no Jardim São Manuel ali, a gente tem um PAC de 178 milhões. Né? Então, isso vai permitir uma reurbanização. Com essa reurbanização, né, você faz saneamento básico, você regulariza os terrenos, e aí você pode ter projetos inovadores, como o da Prefeitura de Santos, que é o Parque Palafitas. Esse a Caixa não está financiando. É um projeto piloto também. Mas é um projeto piloto, né? São 64 unidades ali que eles estão validando. Então, um projeto inovador da Prefeitura de Santos, só que eles são 6 mil famílias, né, em palafitas, né? Uma das maiores palafitas, fora a região de São Vicente. Então, tendo esse projeto validado, modelo construtivo e tudo mais, a gente faz reuniões para ver como que a gente pode entrar, né, porque a gente acredita muito tanto no projeto, e aí vai depender da SPU em relação à área dela, né, que é a área da SPU, da Prefeitura, da Caixa também, enquanto a gente está esperando a nova portaria do Minha Casa Minha Vida para ver o que sai de novidade em relação a esse tipo de construção, e para que a gente cresça de forma urbanizada. Então, obviamente que ninguém que mora ali será prejudicado, mas em sim beneficiado quando a gente tiver um plano aí de médio e longo prazo, o que vai acontecer com aquela região. Então, esse é o nosso desafio, né? Tendo toda a construção com o poder público e a Caixa como agente, principal banco do governo federal. Até brinco que, se você vê placa da Caixa em relação a melhorias do PAC e tudo mais. Então, a gente entra em tudo, né? A gente procura atender a prefeitura como um todo. Na área portuária, tem investimentos também nesse sentido? Na portuária é investimento próprio deles. Né? Há investimento, mas não tem nenhum tipo. Eu te pergunto, por exemplo, que talvez, não sei, a Vila dos Criadores, que fica na última área ali, a última área que tem do porto, né? E aí tem a troca por uma área para construção de habitação popular, numa área de uma empresa ali no Jabaquara, ali naquela região ali de Jabaquara, né? Então pode, não, agora não, mas pode ser que isso também apareça no radar aí nesse sentido, porque aquela área é muito cobiçada, né? Infelizmente é um antigo lixão que moram aí mais de 1.000 famílias lá, e essa troca também nesse sentido. É sempre uma oportunidade que a gente percebe, assim, precisa ter um interesse público, que hoje a gente vê muito, muito viável em relação a isso, e as novas soluções, elas se apresentam em relação a custeio, a questão de tipo de investimento, a questão de modelo construtivo, a questão do entendimento de cidade, né, eu vou crescer o Porto, eu vou crescer o túnel Santos Guarujá, o que vem de positivo e o que a gente tem que evoluir para que a cidade cresça de forma tranquila, né, não gere um problema. Então, assim, acho que tudo é uma evolução, então por isso que as regras vão mudando, normalmente são positivas em relação a isso, para ter um crescimento sustentável para a cidade. Só que vai ser Santos Guarujá, então você vai ver um crescimento para os dois lados. Sim, exatamente. O aeroporto do Guarujá ele vai trazer um crescimento para todas as regiões. Imagina quantas pessoas vão pegar um avião para vir fazer negócio aqui que não fariam antigamente, né? A região do Porto como um todo. Então, assim, a gente vê como questão hoteleira. Então, assim, é bem promissor o futuro aqui da região por todos os projetos que têm sido apresentados aí. Sem contar a Petrobras, volto a dizer. E a Petrobras, obviamente. Petrobras aí vai dar realmente a previsão até 2027, a gente já tem uma noção, mas já se calcula de construir pelo menos uma ou duas plataformas
a uma distância relativamente, e assim, uma das destaques disso daí é que a profundidade está a 1.700 metros, ou seja, é relativamente baixo esse índice, porque a própria Petrobras, em alguns pontos, chega a 7 quilômetros de distância para chegar aí efetivamente para conseguir obter o petróleo, né? E petróleo de alta qualidade, isso a gente vai esperar aí também. Dentro desse aspecto, João, aqui na região, no momento, tanto na iniciativa pública e privada, quais são? O túnel vocês vão ter alguma ingerência também de financiamento, apesar de uma parte ser da autoridade portuária, mas não sei se vai ter alguma participação também na questão do túnel. Quais são as obras hoje que a Caixa está prospectando, grandes obras, grandes empreendimentos? Você tem o próprio VLT, o VLT tem uma participação também, não tem? A Caixa teve uma participação, não? O VLT a gente teve, cada projeto é um projeto individual, então aí vai depender, por exemplo, a gente tem a PPP da iluminação pública em Itanhaém. Então a Caixa fez o projeto junto ao FEP, que é o fundo que estuda essas participações, então a gente vai entrar nisso. A gente tem estudo de PPP também para resíduos sólidos, a gente tem estudos que a gente entra como PPP de educação infantil. Então depende muito da gestão de cada prefeitura para ver o que ela entende que a Caixa pode ajudar, e a gente tem os recursos, né, que vêm do OGU, né, que esses são destinados para projetos específicos. Então, por exemplo, agora teve o cadastramento do PAC, aí você tinha diversos assuntos lá relacionados, cada prefeitura foi e fez sua solicitação, aí a gente está aguardando o retorno do governo federal para ver onde que a gente vai poder entrar com esses financiamentos ou recepção. Então, vai muito de cada prefeitura. Por isso que a gente faz reuniões constantes e intensas para fazer a orientação correta à prefeitura do que é cada programa, de como se cadastrar, de como a Caixa pode ajudar, o período, né? Uma PPP demora em torno de 2 anos aí para ter uma solução, então você precisa... E a PPP, o que é diferencial? Que ela precisa ser bom para a prefeitura e para quem vai, para o privado que vai garantir aquele contrato de 20, 25, 30 anos. Então, isso que é o nosso trabalho, é fazer reuniões específicas e entender qual que é a necessidade da cidade A, B, C ou D, e a gente, com cada prefeito, secretários, a gente tem projetos em andamento na região como um todo. A gente espera entrar no túnel Santos Guarujá, obviamente, né, mas a gente ainda não tem nada, ver onde a gente pode participar, mas com certeza no entorno a gente vai participar, seja pelas vias urbanas, por projeto de VLT, por regularização fundiária, por moradia habitacional, por futuros projetos de PPP, porque crescendo regiões talvez tenha que se crescer escolas, porque precisa de escolas novas, né, para as pessoas atrair habitação, você precisa de escola, hospital. Então isso tudo vai mudando e a gente vai atendendo no que é possível aí São os desafios. Porque às vezes faz a prefeitura específica, às vezes faz o consórcio, né? As prefeituras se juntam e fazem o consórcio e tem o plano de cada um para evoluir nisso. Falando em consórcio, até pegando esse gancho que você falou agora, essa PPP da destinação final do lixo, né? A gente está falando, a gente vive em uma região metropolitana e de fato de direito, mas na prática a gente sabe que é muito complicado, né? A gente nem sabe a AGEM. Eu volto a dizer, ontem eu falei isso com o secretário Adriano Leocádio, cadê a AGEM? A gente não sabe de absolutamente nada, não sabe nem que está à frente da AGEM, que é a Agência Metropolitana da Baixada Santista. E quando a gente fala da destinação final do lixo, 8 das 9 cidades destinam para o aterro sanitário que fica na área continental de Santos, que tem uma vida útil, está se buscando uma nova célula, mas assim, vai chegar um momento que não vai dar mais. Aquela área já é uma área comprometida. De que maneira vocês, a Caixa, tem sido consultada por parte das prefeituras, porque o lixo não é uma coisa única de uma cidade, é algo metropolitano. A AGEM, ou enfim, algum órgão aí já entrou em contato, olha, a gente precisa discutir sobre isso. Já foram feitos estudos, o IPT já fez estudos sobre isso, mas o tempo está passando e a gente não chega a uma constatação. E o lixo, a gente não vê o lixo, né? Vê só, tira da nossa casa e leva para algum lugar, mas para onde vai levar?
leva justamente lá para o aterro sanitário, que tem a proposta de uma URI, ali na área continental de Santos. Mas as nossas autoridades já contataram a Caixa para discutir especificamente sobre esse tema, sobre lixo? Sim, é uma preocupação de várias cidades, né, em relação a isso, e a gente vê o interesse nessa discussão, né, do próprio Consaúde lá no Vale do Ribeira. Sim. A gente está fazendo uma discussão em relação a isso, então lá vai ser um consórcio, obviamente. Então existe essa discussão. Obviamente que para virar realidade, ele tem todo um interesse, obviamente, da logística disso. Tem muito lixo que vai para Mauá, né, da nossa região. Encarecendo ainda mais. Vai para Mauá, então... E tem a se eu não me engano, que manda para Mauá ainda. O contrato ser viável, então tem esse estudo, por isso que fala PPP, a gente faz um estudo pelo FEP, com todos os números, com o interesse de cada cidade. Quando é consórcio, tem que ver como que o consórcio vai fazer a divisão de custo, porque cada prefeitura tem que pagar a sua parte proporcional em relação àquilo. Mas a gente vê, sim, que é um assunto que está em pauta, que os prefeitos locais aqui se preocupam com esse tema, mas não é uma coisa do dia para a noite, porque você precisa do aterro, você precisa do consórcio, você precisa fazer o cálculo como um todo. São contratos de anos e anos, né, e obviamente que precisa ser um custo que feche para ter empresas positivas em relação a isso, né, empresas boas que cuidem e façam a gestão desses contratos da melhor forma. Mas existe sim a preocupação e conversa da nossa parte em relação a PPP de resíduos sólidos, aí, principalmente. A gente fica na torcida aí porque realmente o prazo vai até dia 3 de janeiro de 2029, que é amanhã praticamente, se a gente for pensar em planejamento. Você mesmo falou, o tempo que demanda no mínimo 2 anos aí para poder, né, nesse sentido. E a gente, particularmente, eu acho que a gente está demorando muito para tocar nesse assunto, até porque as cidades estão crescendo cada vez mais. A temporada, então, o índice de lixo recolhido cresce cada vez mais e, enfim, vamos ver até onde isso vai parar, até que vai mandar para Mauá, que sai muito mais caro, mais veículos transportando migrantes, Anchieta, imigrantes, já temos nossas limitações também, que só Deus sabe quando vai estar pronta aí a terceira pista da Imigrantes, também só com 2 pistas, isso também, já que vai fazer, faz no mínimo 3, enfim, mas essa é outra questão. João Vitor, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltaremos já no último bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no último bloco do Jornal em Foque de hoje, falando aí sobre financiamento, tirando dúvidas aí, novas ações aí do Minha Casa Minha Vida, com o João Vitor Matias Siqueira, que é superintendente regional da Caixa aqui na Vale do Ribeira, Baixada Santista, e trazendo informações relevantes para você que está nos acompanhando, você que sonha aí
em adquirir o seu imóvel, a sua casa própria, né? E aí, pegando esse gancho, já que já está no último bloco, Matias, como é que funciona, por exemplo, o cidadão a gente tem alguns empreendimentos, está para ser inaugurado aqui ali no Porto, na área portuária, inclusive, né, num projeto que atende a Vila Sapo ali, né, aquela moradores, muito antigo, era uma comunidade muito antiga, né, também ali nos cortiços também. Como é que funciona? Estou falando só aqui em Santos. Quantas unidades da faixa 1 do Minha Casa Minha Vida hoje estão sendo mais ou menos construídas ou em projetos aí nesse sentido? E aí também a gente tem, Santos tem uma peculiaridade que tem aquela área, ampla área ali do porto, né, que se ligava ao porto de Jabaquara até ali a área portuária. Tivemos até um problema ali de invasão, de grupos de movimentos sem terra ali, numa das unidades. Houve áreas que foram vendidas pela União, isso no governo anterior também, mas obviamente ali projetos também habitacionais naquela era. Como é que está essa questão hoje no cenário, que a gente sabe que infelizmente, João Vitor, a gente teve o censo do IBGE e o número de pessoas que vivem em favelas na Baixada Santista somadas é maior do que a população de São Vicente. São mais de 320 mil pessoas que vivem em favelas. Você citou o caso do Dique da Vila Gilda, tem o próprio São Manuel, enfim. Se a gente contar aqui, sem contar Guarujá, que 1/3 da população vive efetivamente em favelas ou submoradias, né? São Vicente também não muito distante de relação a isso. É um problema social muito sério e de que maneira as prefeituras, junto com a Caixa, estão buscando, porque a gente tem o outro lado também, dificuldade de áreas, de terrenos. A gente sabe, que nem você falou, o solo é ruim, isso encarece a construção e tem as limitações, aí tem que falar lá em Brasília, olha, aqui a realidade é diferente do resto do Brasil. Às vezes tem que negociar muito isso também, os prefeitos, né, nesse sentido, por causa até dos valores, né? Os valores, a gente fala 500 mil, né, uma ideia, às vezes para a faixa 1, dependendo do imóvel, você não encontra. Aqui em Santos, principalmente, você não encontra, a não ser que tenha esse subsídio nesse sentido. Como é que tem sido sempre essa conversa aí e os planos, e obviamente os projetos, quantas unidades estão sendo construídas na atualidade aí na faixa 1 para tentar diminuir esse déficit habitacional para a população de baixa renda, que é impressionante. Pela Caixa, o que está aprovado já são 1.438 unidades, né, da Santos, Itanhaém, Peruíba, Mongaguá, Praia Grande, nessas cidades. A gente teve agora o novo cadastro vai sair a nova portaria do Minha Casa Minha Vida, onde vão se permitir novos cadastros. Então a nossa conversa com cada prefeitura é ver o que pode ser viabilizado dentro desses cadastros. Então existe toda essa preocupação das prefeituras, a gente também explica, vamos esperar a portaria para ver as novas regras de cadastramento, para que se viabilize isso. Por isso que é fundamental sempre a composição e os incentivos da prefeitura. A composição, quando eu digo, o Casa Paulista, no caso de Santos aqui, o Casa Santista, se for em área central, né? Em outras cidades, se tem terreno da SPU, se existe uma negociação para que isso vire moradia popular, e isso vai sendo um crescimento ordenado dentro das capacidades. Então, assim, essa é a nossa negociação. Em relação às demandas de solo e tudo mais, a gente vê um esforço público também de entender o lado aqui, os próprios deputados da região, os próprios prefeitos, a gente vê pelas redes sociais, né, e pelas conversas, que vão a Brasília sempre fazer essa sensibilização para que a gente tenha aí uma condição favorável para caber no custo do construtor, né, normalmente é um construtor privado, que faz a obra, para caber no custo dele essa questão. E obviamente os modelos construtivos também, que são importantes, né? Que você evolui no modelo construtivo para você deixar num preço que chegue aí para atender mais faixa 1, onde a pessoa não paga prestação, né? No faixa 1 ela não paga prestação, então isso ajuda demais, né? Que a pessoa consiga ali pagar o condomínio, pagar a conta de luz, né? E tem ali, não tem a cidadania plena, né? Cidadania plena e que ela tenha realmente dignidade de ter seu imóvel e que o condomínio seja... Não pode ter inadimplência no condomínio, senão você vai começando a ter problema estrutural também. Então, o não pagamento dessa prestação ajuda nisso também, né? De ter um condomínio mais saudável ali, uma coletividade melhor em relação a isso. Essas 1.438 unidades, tem alguma já prevista para entregar agora no final
até o final do ano aí, nesse sentido? Tem alguma nesse sentido? Aquela ali que eu falei da Avenida Portuária. A gente entregou recentemente um de Bertioga, o Vila Sapa entrega esse ano. Entrega esse ano o da Vila Sapa ali, que é ali na Avenida Portuária. A gente tem um menor. Hoje é um lugar nobre até, né? Se for o Esmeralda da Praia Grande entrega. Não, Esmeralda não. Mas assim, entre esse ano e o ano que vem, normalmente essas obras elas têm um prazo de 18 a 24 meses. Então não são obras muito demoradas, digamos assim. E aí a prefeitura faz a seleção, a Caixa avalia e depois ou é a entidade, né? Tem às vezes são entidades que cuidam disso e vão fazendo a seleção, a Caixa avalia para ver se a pessoa não tem mais renda do que o programa, então a avaliação ela é em relação a isso, para ver se a pessoa realmente é merecedora, né? Então, no faixa 1 ali, só para deixar claro, são renda mulheres, familiar de né? R$ 2.850. R$ 2.850 no faixa 1. Familiar. Renda mensal. Mas normalmente o programa ele pega mulheres que são chefes de família, que são sozinhas, então muitas das casas são destinadas a elas. O faixa 2 até R$ 4.700, o faixa 3 até R$ 8.600 e agora o faixa 4 até R$ 12.000. Então, de acordo com a faixa, ela vai ter o subsídio total ou o subsídio parcial em relação à sua demanda ali, à sua unidade. Você falou até mulheres chefes de família também. A região tem um número considerável, né? Vocês têm levantamentos comparado com outras regiões do país também, onde as mulheres têm uma presença significativa como mentoras e gestoras da casa. Aqui dados mostram que quase 30% dos lares em Santos são gerenciados por mulheres. O que a gente percebe nas próprias entregas que a gente faz, que o número de mulheres chefes de família ele é bem relevante na hora de entregar uma casa popular. Né? E a gente percebe também que todos os incentivos dos programas, como eu citei do Procred, que é do empreendedorismo feminino, precisa ter o CNPJ, né? Não pode ser só no CPF, precisa ter o CNPJ, ele já considera isso e libera um pouco a mais. Então, assim, acho que existe um esforço também coletivo de entender que é uma necessidade a mais, né? Então tem que olhar, obviamente, para todas as famílias, mas quando você tem uma mulher que é chefe de família, que tem filho, ela normalmente ela é contemplada ali nesses programas. Obviamente tem uma fila, tem o cadastro da prefeitura, tem que ver se a pessoa não teve outra... Então ela era casada e ela ganhou um imóvel do Minha Casa Minha Vida 5 anos atrás. Então cada uma análise minuciosa em relação a isso. Se a pessoa Tem gente que tem que ficar de atento, né? Que sempre dá um jeitinho aí, não dá, né? E que as pessoas realmente utilizem esse imóvel para moradia, né? E não para... E portadores de deficiência também têm prioridade também. Né? E aí muitos prédios eles têm área térrea, né? Onde você tem uma acessibilidade, né? Porque alguns prédios do Minha Casa Minha Vida, de acordo com a região, eles não têm elevador, então as áreas térreas são destinadas para portadores de deficiência. Então tem todo um cadastro, todo um trabalho que Santos, por exemplo, da Coab, né? Se for entidade da própria entidade, que faz a gestão desse cadastro. A Caixa não é quem escolhe, a Caixa recebe a documentação e faz análise em relação à documentação para dentro do cadastro da Caixa. Mas não é a pessoa vai na Caixa e fala, quero ser selecionado. Não, isso ela tem que ir na prefeitura e ver como é que funciona o cadastro local, a fila local. João, até aí, não pegando só exatamente o do Minha Casa Minha Vida, mas uma pessoa, uma empresa que está interessado em financiar um bem, um patrimônio, enfim. E a gente tem o Banco Central, semana passada, 14,75. Isso valor líquido aí, é um dos maiores do mundo até, infelizmente. O que isso, na prática, impacta aí a tabela? Por exemplo, eu quero financiar X. Hoje eu pago 14,75, pago não necessariamente do Minha Casa Minha Vida, que tem um valor menor, mas aí é específico. Então, um empresário quer investir, quer contratar. E é o grande dilema, porque é mais fácil, às vezes, o empresário pensar, poxa, eu vou correr risco, ou eu vou deixar meu dinheiro trabalhando por mim, ou eu vou investir em algo, que aí entramos numa outra discussão também. Hoje, a taxa na prática, quanto que tem sido aí, se eu quiser hoje financiar, por exemplo, um montante, qual é o valor
sem ser da Minha Casa Minha Vida, por exemplo? Só para as pessoas entenderem nesse sentido. Ele vai depender muito do relacionamento com o banco, vai depender muito da avaliação de risco, mas em torno de 12% para imóveis aí acima de 500 mil. Minha Casa Minha Vida faixa 4, 10%. Então já é uma taxa menor que a taxa Selic. Obviamente que quando você fala de compra de um imóvel ou um capital de giro por uma empresa, você tem que avaliar sempre a oportunidade. Porque você às vezes fala assim, não vou financiar que a taxa está cara, mas o imóvel provavelmente ele vai aumentar com tudo que está vindo por aí, com túnel, com aeroporto, com investimento, com o próprio ciclo imobiliário. Então é uma avaliação muito individual de cada um para ver se a prestação ela cabe, se fica melhor que o aluguel, não fica melhor que o aluguel, se ela entende que o imóvel vai aumentar de preço naquela região, se ele não vai aumentar de preço, se como ela se sente melhor. E para uma empresa também, até porque a empresa ela vai ver, eu vou pegar aquele dinheiro para pagar uma dívida mais cara que eu tenho, que eu adquiri no passado, eu vou pegar essa dívida para fazer investimento onde eu vou projetar um investimento, um retorno maior que esse investimento, então eu vou comprar um equipamento, eu vou comprar mais, vou negociar melhor meu estoque, vou fazer uma gestão administrativa melhor, vou comprar sistemas novos que vão me trazer uma avaliação muito individual. Então assim, o que vale? Ir numa agência, né, conversar com um dos gerentes, pessoa física, pessoa jurídica, ou o próprio pessoal do atendimento. Na parte de habitação, a gente atende na agência, obviamente, mas tem diversos correspondentes, caixa aqui, que a gente chama, que são correspondentes que ajudam nessa consultoria, né, em relação à documentação. Então eles são representantes Caixa também para financiamento habitacional. Tem o site da Caixa, caixa.gov.br, onde você pode fazer sua simulação sem nenhum custo, pode mudar o valor, pode de entrada, o valor do imóvel. Então assim, o que é importante é a pessoa ter a total ciência de o que ela para o que ela quer aquele dinheiro, como que ela vai usar e como que depois ela vai se planejar para ter aí uma adimplência significativa. É que muitas vezes a pessoa espera, depois ela pega uma taxa menor, mas ela pega um valor maior. Então tem que ver, é muito individual, né? Às vezes a pessoa vai ter um filho, vai casar, quer sair da casa da mãe, Sem dúvida. Hoje então, se for lá alguém quiser que não esteja na Minha Casa Minha Vida, a taxa 12... Em torno de 12%. 12%. Depende, mas claro, da fidelidade. Varia né? de acordo com a fidelidade. Fidelidade, com o tempo, se é imóvel novo, né? Então tem todas as características ali. E o fundo de garantia, né? Sempre é usado, obviamente, para isso. Mas às vezes tem saque mês aniversário, enfim. Tem o lado positivo, mas é sempre uma preocupação, porque esses recursos são usados, na maioria das vezes, para financiamento de imóveis, nesse sentido. Quando tem esse saque mês aniversário, saque não sei do que, o construtor já fica meio assim, olha, não pode mexer no dinheiro do fundo de garantia. Essa equação está resolvida aí, ou é sempre uma preocupação quando tem algumas benesses aí do fundo de garantia e aí acaba afetando, obviamente, essa questão. Não é nenhuma preocupação. Hoje, se ela antecipa o saque aniversário, ela pode travar até 10 anos do fundo de garantia. Então, obviamente, que aquele valor que ela pegou emprestado, que é um crédito pessoal, a garantia é o FGTS. Então, esse dinheiro está bloqueado para essa destinação. O FGTS, obviamente, que é uma das utilizações é para moradia popular, mas a pessoa tem que fazer uma avaliação se ela pode ou não usar. Então, se você tem um imóvel em Santos e quiser comprar outro imóvel em Santos, você não pode usar. Só pode... Em São Vicente você pode? Também ou não, tem uma distância? Porque é a mesma região, né? Ele pega uma região. Em Itariri você poderia, mas aí você tem que ter um motivo. Seu emprego mudou para lá, teve uma mudança de endereço. Na Baixada, se alguém tem um financiamento aqui, não pode pegar um outro imóvel nesse sentido, na Baixada Santista. Entendi. Não. Então, por isso que é importante assim, pegar cada caso, vai ser às vezes uma composição de renda, às vezes o marido não tem fundo de garantia, mas a esposa tem, se vai usar parte daquilo ou não. Quando a pessoa, quando a pessoa ela não tem o comprovante, ela trabalha por aplicativo, por exemplo. Obviamente o aplicativo ele tem até porque ele declara imposto de renda, mas ele não tem, ele trabalha, faz bico, por exemplo. Como é que comprova isso daí? Então, ele comprova a renda pelo imposto de renda. Pelo imposto de renda. Então, pelo imposto de renda... Se ele não faz imposto de renda... Se ele faz imposto de renda, ele vai entrar na renda informal pelo movimentação bancária, mas pela análise de risco de crédito... a taxa vai ser maior. Não é nem a taxa, às vezes é questão de quanto... Porque você tem que fazer toda uma avaliação em relação à composição de renda.
Então aí ele tem que fazer uma avaliação e ver quanto que vai aprovar em relação àquilo. Então, cada caso é um caso. Mas é importante fazer o imposto de renda também, está no prazo aí até dia 31 prazo, de maio. Aí até não, dia 30 de maio. Você vê aqui, da semana passada também o auditor da Receita falou, é 30 de maio, que o pessoal está divulgando dia 31, porque é sábado, mas não, é dia 30 de maio. O pessoal já tem ainda mais um sábado para fazer, não, é dia 30 de maio para não ter problema. João, a gente agradece muito a sua presença. Só última dúvida, só coisa. Como é que está o imóvel da Caixa na praia ali? Ali foi reformado e tal. Está alugando aquele imóvel lá? Como é que está? Vai voltar a ser uma agência? E tem também atrás, até o outro que foi para a Petrobras durante uma época também. Aquele imóvel é de gestão do fundo de pensão da Caixa, né? Então ele... A Caixa em si... não é da Caixa Econômica, é do fundo de pensão dos empregados da Caixa. Então uma gestão... Vocês. Isso, a gente tem um percentualzinho. Mas esses imóveis, eles foram reformados, né? Então a gente tem 3 imóveis aqui, que é da região, eles estão inclusive à venda, esses imóveis, mas aí é direto com o fundo de pensão da Caixa, e aí vê se tem uma negociação de locação. A gente não cuida disso, a gente não administra. Sim, vocês como pessoas... essa parte. Mas a agência em si, que ficava lá naquela região, hoje está no shopping, ali no início da Ana Costa, e ele vai ali para onde era a CPFL ali, naquele prédio. A gente deve inaugurar em junho, final de junho. Vai sair do shopping ali, Parque Balneário, e vai ali para onde era a CPFL, ali na Ana Costa, ali quase ali perto da... Esqueci, deu branco agora na rua ali. Mas a Tolentino Filgueiras ali, naquelas imediações. Exato. Muito bem. Então a gente deve mudar para junho. Mês que vem. A gente muda aí, e aí tem um espaço maior também, mais amplo, que aquela é uma das principais unidades nossas na região também. Agência Gonzaga. Muito bem, na Agência Gonzaga, que vai mudar, e não muda nada da outra agência na Marechal Deodoro. Mantém aquela ali. Aquela agência mantém. Aquela está mantida também. Duas no mesmo bairro, senão que Santos tem dinheiro, muito dinheiro. João Vitor Matias Siqueira, muito obrigado pela sua presença e pelas suas dicas importantes aqui para os nossos internautas, telespectadores e ouvintes. Obrigado. Maravilha, agradeço, sempre à disposição para novos projetos, tirar dúvidas da Caixa e convidar todos para ir na Caixa, conversar com o gerente, tirar dúvidas, entre no site, converse com o correspondente, que a gente está sempre... Nosso objetivo é transformar a vida das pessoas e atender com a melhor qualidade sempre. Obrigado, João Vitor Matias Siqueiras, que é superintendente regional da Caixa. Ele participou do Jornal em Foque de hoje. A gente agradece a sua presença, a sua participação. Lembrando, se você tiver interesse, basta mandar mensagens aí, que depois a gente encaminha para a assessoria. O Cássio, agradecer o Cássio também participando aqui com a gente também. Muito obrigado também. E lembrando, o programa você pode assistir a qualquer momento nas nossas redes sociais, facebook.com/jornalbocnews, nosso canal no YouTube, youtube.com/bocnewstv. E reprise 5 horas da tarde na TV com Santos, canal 8, vivo 11 Net Clara 45 da VIP Way, no mesmo horário, 5 horas da tarde, Rádio Santos FM, 92,5 MHz, mais uma possibilidade de você acompanhar o Jornal em Foque, seja no dial, seja no aplicativo da Rádio Santos FM. Tenham todos um ótimo dia, até amanhã em mais um Jornal em Foque. Tchau, tchau. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.